Então, pessoal, seja bem-vindo. Boa tarde para todos. É uma honra, né? Nosso segundo dia da nossa roda de conversa sobre suicídio. Vou até contextualizar. Eu estou na minha cidade em Minas, que é uma cidade referência em saúde mental. Vou até contar assim em 2 minutos. A minha cidade é considerada a cidade dos loucos, né? Até o Michel Foucault saiu da França para poder vir conhecer ela, porque o que acontece? Desde a época do Dom João VI, o clima de Barbacena ele é muito frio, ele é um clima meio europeu. Então, até quando o Dom João VI estava no Brasil, foi falado pelo médico dele que se ele quisesse, não sei que doença que ele tinha, tá, gente? Isso eu não lembro, que ele deveria morar em Barbacena por causa do clima. E aí, por causa do clima, né, ele é propício para tratamento de transtornos psíquicos. A cidade construiu-se muitos hospitais psiquiátricos. Tem, inclusive, uma história não muito boa da cidade, que chama O Holocausto Brasileiro, estava entre os livros mais lidos, né? Que o que acontecia? As pessoas vinham de trem para Barbacena do Brasil todo para serem internadas aqui. E essas pessoas às vezes eram prostitutas, gays, lésbicas, alcoólatras, pessoas que desviavam da normalidade, eram vindas para cá. Por isso que tem aquela expressão trem de doido, ou trem de doido. Já escutaram? Uma expressão de mineiro? Mineiro fala bastante. Na verdade, eram os trens, vinham cheios de pessoas não normais e eram internadas aqui em péssimas condições, né, desumanas, né? Criminoso, vergonhoso para a história do Brasil, isso há muito tempo atrás, acho que quase 100 anos. E aqui, para vocês terem uma ideia, tinha tanto hospital psiquiátrico antes da reforma, psiquiátrica, que na minha rua tem um, chamava Sanatório Barbacena. Hoje o sanatório foi destruído e virou uma universidade, para vocês terem uma ideia do tamanho do lugar. Esse na minha rua, fora os outros hospitais psiquiátricos que tem, né? E até acho que eu estou comentando isso porque os meninos acharam um artigo de saúde mental que tinha sido feito aqui. Então aqui também tem uma residência em psiquiatria famosa, né, com muitas vagas, e é raro. Por exemplo, Santa Catarina tem 3 vagas de residência para psiquiatra, acredito eu, em Blumenau e São José. Só aqui em Barbacena, num hospital, tem mais de 10 vagas. Então, para vocês imaginarem como aqui mesmo é referência em tratamento na saúde mental. Tanto para o lado ruim da saúde mental, quanto para o lado bom, né? Que tinha esse lado do Holocausto brasileiro que eu falei para vocês, mas aquelas coisas que a gente lê sobre eletrochoque, sobre lobotomia, essas coisas, tudo acontecia aqui, né? Com muita frequência. E esse hospital que recebeu esse livro do Holocausto Brasileiro, que eu acredito que morreu mais de 60 mil brasileiros nessas más condições, hoje lá é o Museu da Loucura, né? Então, é um ponto turístico da cidade. Oi, Letícia. Você falou alguma coisa? Então, eu acho que o meu interesse para a saúde mental vem desde da raiz da cidade, né? Para vocês saberem um pouco. Então, sejam todos bem-vindos. Contei um pouquinho essa história para ver se chegava mais pessoas. E nosso segundo dia de debate entre estudantes, entre naturólogos. Agradecer todo mundo, então, que está aqui presente. E eu passo a palavra. Oi? Pode compartilhar no Instagram o link? O link Aqui da conversa? Pode, Para quem pode, quiser não tem entrar? problema. Pode, Tá bom. pode. Obrigada. Maravilha.
Então, Só um gente, eu passo... adendo, Dani. Oi? Só um adendo que lembrando que a conversa é para naturólogos e estudantes da naturologia, Isso. né? Então, só um adendo. Não, às vezes o risco é vir alguém que é algum paciente, né, usuário, né? Então, talvez não é nesse sentido. Mas se for profissional de saúde da naturologia, acho que não tem problema. Ok? Passo para vocês, então. Todo mundo seja bem-vindo. Obrigado, pessoal de São Paulo, que eu já vi que está aí. De Joinville, né, naturólogos e alunos. Passo para a palavra para a Ariane ou para a Amanda? Independente. Só a gente se apresenta de novo. Será? Somos estudantes da naturologia, né? Eu sou a Amanda, estou aqui para agregar com vocês hoje mais um dia de troca. Espero que todos sejam bem acolhidos e que a gente consiga construir juntos uma boa percepção. Oi, gente, boa tarde. Eu sou a Ariane, também sou uma das estudantes do grupo. E também parte da Amanda, né? E de agregar conhecimentos e trocas sobre esse assunto que a gente precisa conversar bastante. Oi, pessoal, eu sou a Caroline, também sou estudante da naturologia na 8ª fase e faço parte desse grupo para a gente trocar aí tudo que a gente tem contato com o suicídio. Então, espero que seja bem legal como foi segunda-feira passada. Oi, estão me escutando? Eu sou Ana Luísa, faço parte do grupo também do estágio e feliz de estar aqui com vocês essa tarde. Um bom encontro para nós. Oi, boa tarde, pessoal. Meu nome é Caetano. Eu sou estudante de naturologia e faço parte da equipe aí que vai apresentar um pouco sobre o suicídio hoje para vocês e vamos conversar um pouco também. Posso passar o slide, pessoal? Posso começar? Então, a gente preparou mais uma parte do slide dessa semana, né? E também algumas respostas de algumas perguntas que foram feitas na semana passada. Tá, vou passar. Pode descer até na página 20, Ari. Podemos dar início, pessoal. Posso começar, gente? Então, pessoal, boa tarde. Então, semana passada a gente falou um pouco de alguns fatores de risco sobre o suicídio. Eu gostaria de relembrar algumas coisas. E antes de tudo, surgiu semana passada algumas dúvidas relacionadas
a populações LGBT, enfim, minorias, e o suicídio. Eu estava pesquisando assim e achei um artigo sobre a relação entre suicídio e estigma. E esse estigma do inglês, ele vai falar um pouco sobre vai ter dois sentidos, assim, a questão da vergonha, né? A pessoa que sente vergonha ou culpa, e também no sentido de estigmatização do suicídio, tipo, por que a gente não fala sobre isso? Vai falar que há uma relação entre as pessoas que sofrem, tentam cometer suicídio ou têm ideação suicida, ou a próprios familiares das pessoas que já tentaram cometer suicídio, como essas pessoas se sentem estigmatizadas pela sociedade, e elas também têm um olhar de autorreprovação também para si mesmo. E no artigo um pouco, ele vai falar também depois sobre as minorias, enfim, as pessoas que, por exemplo, são imunossuprimidas, né, que têm AIDS e coisas nesse sentido. Ele vai falar que tem uma relação entre o maior número de tentativas de suicídio e essas populações que são minorias ou comumente estigmatizadas na sociedade, como o professor Daniel trouxe no começo, né, as primeiras instituições psiquiátricas eram internados compulsoriamente em pessoas que tinham orientações sexuais diferentes, enfim, que não se encaixavam dentro dos padrões da sociedade também, enfim. Alguns fatores de risco do suicídio, em primeiro lugar, né, nós temos transtornos mentais, né, pessoas que sofrem de transtornos mentais como depressão, esquizofrenia e transtorno de bipolaridade, ansiedade também. Elas, em geral, elas estão mais propensas a cometer suicídio, né, ou ter ideação suicida. E o desfecho, um dos desfechos da depressão que não consegue ser tratada, né, o pior dos desfechos é o suicídio, né? Tem uma relação muito próxima entre as pessoas que cometem suicídio e a incidência de depressão nessa população. E aí, o que eu gostaria de trazer assim é que existem fatores de riscos que são explícitos, né? Que, enfim, a literatura vai trazer que se a gente for seguir assim, né, o protocolo, o homem com maior idoso ou jovem entre 15 e 29 anos tem vamos dizer assim, baixa renda ou desempregado, vive uma situação de risco. Esse é vamos dizer assim, o perfil estatístico, assim, né? Em geral, são esse tipo de perfil que mais comete suicídio com êxito, assim, né? Consegue, por vias de fato, tirar a própria vida, né? Enquanto as mulheres, por terem um comportamento, às vezes, um pouco menos impulsivo que os homens, né? Elas acabam cometendo um pouco menos suicídio, mas elas tentam mais vezes, né? E, enfim, tem três palavras-chave que são desesperança, desamparo e desespero. São três palavras-chave que identificam o aspecto de um aspecto, não, como, né? Como perceber se a pessoa é um potencial suicida. E para a pessoa cometer, de fato, suicídio, tem um componente nessa equação essencial, que é a impulsividade. Inclusive, depois eu vou postar aqui para vocês os links dos artigos. Inclusive, há uma relação entre o menor nível de concentração de serotonina em receptores do córtex pré-frontal, né? O córtex pré-frontal ele tem a função de inibição e
aí há uma relação no sentido de que as pessoas que têm esse menor número de receptores, elas acabam, esses são os estudos, eles são feitos por aquela biópsia, né, depois, pós-mortem, né, que é depois que a pessoa está morta, né, eles vão lá e analisam as coisas, enfim, e há essa relação da impulsividade, né, enfim, tem fatores de riscos que são implícitos e são associados ao suicídio. No caso, a mente vai pouco a pouco adoecendo e projetando a frustração no mundo. Como o paciente encara a ideia de suicídio? Isso são perguntas que têm que serem feitas, né? Caso perceba que aquela pessoa tem um risco, ela fala sobre morte, ela é uma pessoa que está passando por uma situação difícil, ela demonstra ter dificuldade em lidar com uma situação de luto. Então, qual são os fatores de riscos implícitos? A pessoa tem um pensamento rígido, um comportamento psicótico, tem sentimentos relativos à culpa, vergonha, ingratidão, ansiedade extrema, agitação, ataque de pânico, sensação de que não há saída, isolamento e exílio total. Isso são tudo, tem que ser analisado, né? Além do fator que é explícito, tem isso que tem que ser pensado também. Ali, quando a pessoa é muito rígida, tem dificuldade de lidar com mudanças e tal, isso a gente tem que ficar atento, né? Então, apetite muda, o sono muda, as funções vegetativas mudam. O centro do prazer e de gratificação não atinge bons resultados a médio e longo prazo. As pequenas coisas não dão mais prazer. Hipomodulação de áreas cognitivas e motoras, como o hipotálamo e o córtex pré-frontal. Pode passar o slide. Então, assim, perguntas fundamentais que a gente não tem que ter medo de fazer, assim, que é importante a gente nessa situação, assim, para identificar se a pessoa ela é num baixo, médio ou alto risco, a gente precisa entender como essa pessoa encara o suicídio. E essas são perguntas que têm que ser feitas de uma maneira franca, direta, né? É claro, da maneira mais correta possível, mas identificado o potencial da pessoa, não deve se deixar de fazer esse tipo de pergunta. Você se sente saída como se não houvesse, você se sente sem saída como se não houvesse mais alternativa? Você se sente como se tivesse perdido o controle sobre a qualidade de pensamentos negativos? Não há respiro de pensamentos positivos. Sim, para as duas perguntas acima, o risco de suicídio é iminente. Você acha que a vida vale a pena ser vivida? Não. Caso essas duas perguntas acima elas sejam respondidas sim, a gente tem que perguntar para a pessoa se a vida vale a pena ser vivida ou não. E outros estudos interessantes, eles trazem que muitas das vezes alguns antidepressivos, quando utilizados para depressão em conjunto, a pessoa tem ideação suicida, alguns tipos de antidepressivos, eles acabam ao longo prazo, não tem, a médio e longo prazo, não tem defeito na quantidade ou qualidade desse pensamento suicídio, eles parecem não ter uma influência direta ao medicamento nisso. Enfim, para reforçar a importância da conversa, do diálogo e de construir essa relação de interagência, né, com aquela pessoa que vai estar ali na nossa frente. Enfim, acho que a Ana agora passa a palavra para a companheira Ana. Agradeço a atenção de todos. Oi, estão me escutando bem? Sim, companheira, tudo ótimo. Então tá, então a gente vem conversando sobre esses fatores de risco, né? Então, um psiquiatra fala que então a gênese desse suicídio pode se relacionar então com vários fatores psicológicos, sociais, biológicos, culturais, ambientais, sendo o suicídio um fenômeno complexo, né? Como lembrou Gabriel também, né? De causas múltiplas. Sua ocorrência não pode ser atribuída a uma única característica, né, e sim a uma história de vida ali. E pode variar também de gravidade, dependendo do grau de intenção suicida. Então,
faz-se de extrema importância a avaliação baseada nesses fatores de risco que a gente vem conversando e nos fatores de proteção estimados durante essa anamnese. E eu já falei isso semana passada, mas reforçando, então, no momento que a gente, como profissional, desconfia que algo pode estar acontecendo, né, a gente deve abordar esse interagente no sentido de dar uma possibilidade de fala, né? E nessa escuta que vamos fazer, é importante prestar atenção nesses 3 aspectos: o estado mental atual e pensamento sobre morte e suicídio nesse interagente, se existe um plano suicida atual, quão preparada está a pessoa, ou quão cedo o ato vai estar para ser realizado, e se essa pessoa tem um sistema de apoio social, família, amigos, etc. E aí, pode passar, após essa avaliação, né, do indivíduo, incluindo a suicidabilidade, que a gente já falou também, né, e as doenças mentais que podem estar envolvidas, a gente estabelece o nível de risco e a conduta que a gente tem que ter para reduzir esse risco. Então, começando aí com o risco baixo. Antes de começar, eu convido vocês para a gente fazer uma escuta ativa desses riscos, porque isso é um levantamento feito pela Cartilha de Psiquiatria e do Conselho de Medicina. Mas eu convido vocês para a gente poder conversar sobre isso na roda e a gente levantar possibilidades também dentro disso que eu vou apresentar de manejos e encaminhamentos, né? Porque o intuito aqui é a gente construir junto um olhar naturológico, né, diante dessa prevenção do suicídio. Então, começando com o risco baixo, é quando a pessoa teve alguns pensamentos suicidas, mas não tem nenhum plano aparente. Então, o que nós devemos fazer? Então, primeiramente, ter essa escuta acolhedora para compreender o que está se passando e amenizar o sofrimento dessa pessoa. Facilitar a vinculação do sujeito ao suporte e ajuda possível ao seu redor. Então, conversar sobre a interação dela com o meio social e tratamento de possível transtorno psiquiátrico pode estar vinculado. E o encaminhamento para se fazer é que, caso o interagente não melhore, encaminhar para um profissional especializado e esclarecer por que está sendo feito este encaminhamento. Já no risco médio é quando a pessoa tem pensamentos e planos já suicidas, mas parece não pretender cometer o suicídio imediatamente. Então, alguns manejos que a gente tem que ter é tomar possíveis cuidados com possíveis meios de cometer esse suicídio, tanto ali em atendimento, fala na cartilha, quanto já conversar com familiares, amigos, atentando sobre isso. A escuta terapêutica, que possibilite, então, esse local de fala. Uma realização de um contrato terapêutico de não suicídio, né, onde você faz uma parceria com esse interagente. Investimento nos possíveis fatores protetivos do suicídio, que é aqueles que nós já conversamos, que pode estar vinculado nesse contexto, e fazer da família os parceiros desse acompanhamento. Então, minha tela só. Então, o que a gente tem que fazer nesse risco médio é encaminhar já essa pessoa para uma avaliação e conduta, pedir autorização para entrar em contato com a família, amigos, explicar a situação, né, orientar sobre medidas de prevenção, como esconder coisas que podem ser prejudiciais. E num risco que se tornou já alto, pode passar. É quando a pessoa tem um plano definido
Ele já tem um meio para fazer aquilo prontamente, ele já tentou suicídio recentemente, ele apresenta uma rigidez quanto a uma nova tentativa, ou ele já tentou várias vezes em um curto espaço de tempo, então a gente caracteriza como um risco alto. Então, o que a gente deve fazer? É orientar as pessoas que estão próximas também, sempre estar junto com essa pessoa, não deixá-la sozinha, ter total cuidado com possíveis meios de cometer esse suicídio, né? Fala-se também dessa realização de um contrato de não suicídio e informar essa família já de forma sugerida. Neste caso, é preciso encaminhar para um serviço de psiquiatria para avaliação, conduta, internação. Como eu falei semana passada, a maioria das vezes não basta apenas recomendar que se busque um tratamento, é necessário conduzir essa pessoa ou já fazer propor um link com um atendimento. Caso não seja possível, considere o caso como emergência e entre em contato com o profissional da saúde mental ou do serviço de emergência mais próximo. Providencie uma ambulância e encaminhe a pessoa para pronto-socorro psiquiátrico de preferência. E no risco, urgência e emergência, o que a gente tem que fazer em primeiro momento é seguir 3 objetivos. É reduzir o risco imediato que se está apresentando, né? Ter um manejo dos fatores predisponentes e acompanhar. Então, na cartilha menciona uma vigilância 24 horas, que deve ser estruturado por alguém de uma equipe de saúde, ou até os familiares. Utensílios que podem ser usados para machucar devem ser retirados do acesso ao paciente. Portas, inclusive de banheiros, não devem ser trancadas. Transferência desses pacientes devem ser feitas de ambulância. Os pacientes com alto risco de suicídio devem ser internados em uma instituição especializada. Então, esses são alguns manejos e encaminhamentos levantados pela cartilha. E aí, primeiro quero ler isso aqui com vocês, que eu achei muito legal, que eu achei num artigo, e ele fala, primeiramente, sobre a ambivalência. Aqui fala: o desejo de viver e morrer se confundem no sujeito, a urgência em sair da dor e do sofrimento com a morte. Entretanto, há o desejo de sobreviver a essa tormenta. Muitos não aspiravam realmente morrer, apenas queriam sair do sentimento momentâneo de infelicidade, acabar com a dor, fugir dos problemas, encontrar descanso ou final mais rápido para os seus sofrimentos. Se for dado oportunamente o apoio emocional necessário para reforçar o desejo de viver, logo a intenção e o risco de suicídio diminuirão. Outro aspecto que fala é sobre a impulsividade. O suicídio, por mais planejado que seja, parte de um ato que é usualmente motivado por eventos negativos. O impulso para cometer suicídio é transitório e tem duração de alguns minutos ou horas. Pode ser desencadeado por eventos psicossociais negativos do dia a dia e por situações como rejeição, recriminação, fracasso, falência, morte de um ente querido. Acolher a pessoa durante a crise com ajuda empática adequada pode interromper o impulso suicida do paciente. E um outro aspecto é a rigidez. Quando uma pessoa decide terminar com a sua vida, os seus pensamentos, sentimentos e ações apresentam-se muito restritivos, ou seja, ele pensa constantemente sobre o suicídio e é incapaz de perceber outras maneiras de enfrentar ou sair do problema. Essas pessoas pensam rígida e dramaticamente pela distorção que o sofrimento emocional impõe. Todo o comportamento está inflexível quanto à sua indecisão. As ações estão direcionadas ao suicídio e a única saída possível que se apresenta é a morte.
Por isso é tão difícil encontrar sozinho alguma alternativa. O funcionamento mental gira em torno de 3 sentimentos: intolerância, inescapável e interminável. Existe uma distorção da percepção de realidade, com avaliação negativa de si mesmo, do mundo e do futuro. Há um medo irracional e uma preocupação excessiva. O passado e o presente reforçam o seu sofrimento, e o futuro é sombrio, sem perspectiva e com ausência de planos. Surge a ideação e a tentativa de suicídio, que pode culminar com o ato suicida. O peso da decisão de morrer repousa na interpretação dos eventos, e a maioria das pessoas, quando saudáveis, não interpreta nenhum evento como devastador o suficiente para justificar o ato extremo. Então, eu achei muito interessante esse trecho do artigo. Pode passar. Porque ele traz esse lugar que cabe a nós, profissionais da saúde, observar esses sinais e ver o que eles querem dizer a respeito desse interagente e ajudá-lo a se perceber. É igual ele falou, existe ali um plano suicida, mas também isso passa, isso é momentâneo. Então, eu trago aqui como o início assim, do nosso olhar naturológico, que é a partir dessa tomada de consciência do interagente, do seu momento, né, a partir da sua autorregulação, que é o quê? É essa pessoa ter a capacidade de se adaptar à melhor forma, né? É essa autorregulação que vai ser responsável por ajudar essa pessoa a encontrar um caminho de saúde, né? Muitas vezes vai ser um momento de alerta, um momento que a pessoa também vai perceber que não está nada bem, a partir dessa tomada de consciência. E é a partir desse momento que o naturólogo vai ser um auxiliador, um incentivador nessa descoberta de como utilizar as potencialidades, os fatores protetores para atingir essa vida mais autêntica, né? Ao invés de tentar impor alguma coisa que ali no momento não faz sentido, não está fazendo um significado, algum tratamento. Então, quando a gente possibilita a tomada de consciência por parte desse interagente, através da percepção da sua fronteira, ele discrimina o que é dele, o que é do ambiente, né? E ele vê que apenas ele é o responsável pelas suas escolhas e como que ele vai lidar com a vida. E aí, nesse final desse artigo, ele traz uma fala de uma técnica gestáltica que eles usam no tratamento suicida, onde eles exigem ali do paciente, eles chamam, né, que experiencie a si mesmo, que ele experiencie o aqui e o agora. Daí tem essa citação: pedimos ao paciente que ele se dê conta de seus gestos, de sua respiração, de suas emoções, de sua voz e de suas expressões faciais, tanto quanto dos pensamentos que mais o pressionam. Sabemos que quanto mais se der conta de si mesmo, mais aprenderá sobre o que é si mesmo. À medida que se experimente os modos pelo quais se impede de ser agora, os meios por que se interrompe, também começará a experienciar a si mesmo que interrompeu. Então, achei muito legal. E o nosso papel, o nosso olhar aí de naturólogo, achei muito interessante. Comecei aqui com a nossa roda de olhares naturológicos. Passa a palavra. A Silvia perguntou aqui o que é o contrato de não suicídio. É quando a gente faz um acordo mediante as nossas possibilidades e ele também sabendo qual é o nível dessa pessoa, em qual nível ela se encontra, como ela está, um acordo para ela se autopreservar, conversar com ela, se colocar à disposição dela e fazer um acordo. Vamos nos ver semana que vem. Então,
combinar algo, combinar uma atividade com ela para trazer a presença dela, para ela continuar presente, para que ela consiga, para que os remédios façam efeito, para que ela chegue a um profissional mais capacitado, que aí ela precise de algum outro apoio, ou para que dê tempo de você ligar para um familiar, para que dê tempo de você ter outra ação. Então, é um acordo para a pessoa ficar ali presente, ela ter um contrato contigo para te manter ela presente. Esse é o contrato. E vindo continuando nossa conversa, eu trago um pouco sobre a pós-venção. E vou ler aqui um trecho de um artigo para vocês. A pós-venção é toda e qualquer atividade depois de um suicídio, a fim de prevenir outro ato suicida ou sua tentativa. Por isso, o suicídio deve ser considerado como uma questão de conscientização pública e profissional. Um fator que influencia muito fortemente na elaboração do luto é a capacidade do enlutado de procurar ajuda e encontrar essa ajuda. Então, vai de acordo também com o que a Ana estava dizendo, que a gente precisa realmente dar apoio para essa pessoa. A gente realmente precisa fazer com que essa pessoa encontre a si mesma, né? E depois, durante um processo, pode passar, Ari, durante um processo de luto, como somos atingidos fortemente por esse processo, por esse momento. E quando estudamos, vemos coisas sobre o suicídio, a gente tem a informação, né, de 9 em cada 10 suicídios poderiam ser evitados. E daí ficamos com aquilo, às vezes a pessoa que está passando nesse momento de luto, vê isso e pensa, o que eu poderia ter feito? Meu Deus, entre os porquês, né? Mas não é algo que a gente faça sozinho, é algo realmente coletivo, é uma união com os profissionais, é uma percepção social, é o padeiro, é o açougueiro, é a moça do posto de saúde, a enfermeira, o médico, é de todas as pessoas juntas. E se uma pessoa, talvez de um grupo familiar que tem mais conturbações, teve algum parente que passou por um processo e ocorreu o suicídio, ela pode ver aquela situação como também sendo uma saída para ela. Então, como é importante a gente dar apoio para as pessoas, para elas realmente reconsiderarem as situações que elas estão. E é importante a gente pensar, por exemplo, a cada uma morte de suicídio, 6 pessoas, no mínimo, são afetadas de forma direta. Então, são pessoas muito próximas dela. Como a pessoa vai se ver sem a pessoa que morreu e como ela também vai pensar em por quê, o que levou que aquela pessoa cometesse o suicídio e por que ela também não poderia cometer o mesmo. Isso pode acontecer e a gente precisa ter essa percepção de núcleo, de círculo familiar, de círculo social, como a gente precisa estar atento a essas questões. A gente denomina as pessoas que estão nesse círculo onde ocorreu algum suicídio de sobreviventes enlutados por suicídio. E essas pessoas passam por um luto um pouco diferente, porque as pessoas entram muitas vezes em pensamentos de porquê. Por que eu não fiz tal coisa? Por que ela fez isso? O que levou a isso acontecer? E entram os porquês que muitas vezes a gente acaba deixando o nosso emocional ainda mais abalado e não conseguindo lidar com as coisas de verdade. Então, é importante nós, como profissionais, também estarmos presentes percebendo essas questões, né? A gente precisa ajudar as pessoas, se estão passando por um processo desse, a realmente reorganizar a parte emocional delas, a gente dá um apoio para que elas realmente se sintam amparadas, para que elas consigam se aliviar de pesos e consigam realmente clarear a sua mente, né? Clarear os seus pensamentos e verem de outras formas, tanto a parte emocional quanto a vida delas, porque o luto não é uma doença, não é uma patologia, é um momento, é um período em que todos vamos passar e todos passamos.
Então, é importante as pessoas terem o acolhimento, terem o apoio para que elas consigam compreender que elas podem integrar o luto à vida delas e consigam realizar outras coisas da vida. Elas vão ter que inovar, realmente é algo novo que elas vão ter que buscar. Então, a gente está como uma base, um acolhimento para que as pessoas tenham clareza e se sintam capazes de ir além, de continuarem a vida. E quando uma pessoa comete suicídio, as pessoas têm ações e percepções muito individualizadas. Então, muitas pessoas podem negar e também, tanto quanto o processo de luto, né, etapas que as pessoas têm o luto, como também realmente reações que elas vão ficar ali com os pensamentos dela, pensando nos porquês, né? Então, as pessoas podem sentir negação, podem passar por raiva, depressão, abandono, culpa, e nada disso realmente corresponde a elas, nada é delas. Então, é muito de como as pessoas estão percebendo isso e como também elas estão inseridas, como é o meio em que elas estão inseridas. Então, é muito de darmos apoio. Oi? Não, só queria falar uma coisinha que tem também, muito no Brasil também, né, um preconceito em relação tanto ao suicídio, né, quanto à saúde mental também. E quanto é importante falar sobre isso e mostrar abertura para a pessoa realmente, que sim, eu posso confiar nessa pessoa, e falar e encarar esse transtorno, né? Muitas vezes a gente não vê como transtorno mental e não fala sobre isso, porque sente isso, né? Vergonha, solidão. Sim. Enfim. E como tu comentou também, que a gente, às vezes, as pessoas veem o suicídio vendo a pessoa em si, ela fez isso, ela fez aquilo, mas é um processo, um momento que a pessoa não está realmente tendo a visão clara, né? Como eu comentei semana passada, que os sentidos da pessoa não estão realmente aptos a perceber o meio que ela está. Então, por mais que a gente queira e mostre coisas positivas para a pessoa, se ela está passando por esse processo não vai ser tão simples. Não vai ser a gente só falar para ela, pense positivo, ou mostrar alguma coisa. Vai ter que ser algo mais firme, mais condensado. A gente precisa estar muito mais presente, porque hormonalmente, neuralmente, a pessoa está sendo afetada de uma forma que impede que ela realmente use os sentidos dela de uma forma clara. Então, ela não tem a percepção do mundo como o mundo é. Ela tem a percepção somente de como a mente dela está. Então, se a mente dela está bagunçada, se a mente dela está, digamos assim, conturbada e pensando em suicídio, ela não vai conseguir perceber o mundo de uma forma diferente disso. Então, vem muito da gente realmente parar e perceber que isso não é um tabu, que isso acontece pode acontecer com todas as pessoas e que a gente tem que perceber isso e realmente aprender a lidar, estudar sobre, ver sobre, né? O nosso papel sendo naturólogo é muito de acolher e realmente estudar e estar aqui de prontidão, de estar aqui sendo presente para essa pessoa. E a pessoa, pelo processo de luto, as pessoas precisam tanto reconciliar tudo que aconteceu, todo esse processo, tudo que elas estão pensando e como também vai ser o futuro. Então, a gente realmente precisa estar aqui de suporte para que as pessoas realmente consigam reconciliar. E para quem tentou o suicídio e não aconteceu, foi uma tentativa de suicídio que não aconteceu, a gente buscar conversar com essa pessoa também e buscar meios pelo qual ela consiga ter uma autopreservação, que ela encontre meios que façam com que ela fique presente, tanto quanto acordos, quanto incentivar ela e buscar tanto no que é real para ela, no que é possível para ela, para que ela busque apoios além, né? Além da gente elevar ela para um apoio
no seu sistema da unidade básica, quanto com um profissional psiquiatra, ela também buscar meios pelo qual ela realmente vá viver a vida, ela vá se sentir viva novamente. E entra de novo nos ciclos, onde ela está, qual é o meio social que ela está inserida, quais são as possibilidades que ela tem. Então, realmente de uma visão muito integral que a gente precisa ter dessa pessoa. E como a Ana falou também desse tabu, que é de falar sobre suicídio, algo ruim, conversar principalmente, por exemplo, com as crianças e conversar com todas as pessoas, falar sobre realmente suicídio. Se as pessoas precisam reorganizar esses pensamentos, se as pessoas precisam realmente reconciliar tudo que estão sentindo, elas precisam ter material palpável sobre tudo isso para que elas consigam reformular talvez pensamentos, reformular crenças e reformular situações que elas possam pensar. Então, falar também com crianças sobre morte, falar com crianças sobre suicídio e realmente não de uma forma científica e texto de artigo, mas realmente falar com as pessoas de uma forma que elas consigam ouvir, que elas consigam compreender. Então, é muito o feeling da gente realmente estar presente, estar sendo um naturólogo e conseguir ter uma visão clara e realmente compreender como que essa pessoa está nisso, para que a gente consiga passar todos os conhecimentos, tudo que a gente busca, para que ela consiga realmente digerir toda a situação e se colocar na vida de novo, ou se manter na vida. Pode passar, Área. Acho que agora é a Carol. Então, pessoal, eu trouxe aqui a parte do suicídio e a importância da rede de saúde. E eu achei esse documento, que é o Plano Distrital de Prevenção ao Suicídio, do ano agora bem de 2019, até no documento estava 2020 e 2023. Então, várias coisas assim que estão em torno desse assunto, né? Mas o que eu pesquisei tem várias coisas, mas o que eu sinto é que nada está sendo colocado em prática. E daí, como a Ana, a Amanda trouxeram, qual é o nosso papel, né? Eu acho que uma das coisas que é nosso papel é o que a gente está fazendo aqui agora, trazendo esse assunto à tona. E também olhar para isso e criação de projetos, que é uma coisa que eu acho bem legal. Então, é outra coisa que eu acho que o naturólogo pode fazer, sendo projetos voluntários. Então, em relação o que tem em torno do suicídio, né? Então, ali, 2013, foi lançado esse plano de ação da saúde mental da OMS, cuja meta era a redução de 10% da taxa de suicídio até 2020, até nos dias de hoje, né? E, na verdade, o que a gente vê é que a taxa está só aumentando. Em setembro, então, de 2017, o Ministério da Saúde lançou uma agenda estratégica de prevenção ao suicídio. Desde 2006, tem diretrizes nacionais de prevenção ao suicídio. Em 13 de setembro de 2012, a Secretaria de Saúde do Distrito Federal aprovou a Política Distrital de Prevenção ao Suicídio. Em 2013, uma proposta do Plano Distrital de Prevenção ao Suicídio foi apresentada durante a 3ª Jornada Distrital de Prevenção ao Suicídio. Em 2014, foi iniciada a campanha de prevenção ao suicídio, que é o Setembro Amarelo, né? Pode passar, Ari. E ainda em 2018, teve a formação de grupos de trabalho para a elaboração desse novo plano, que foi apresentado na 7ª Jornada de Prevenção ao Suicídio do Distrito Federal, com a realização de workshop, discussões. E para a construção desse plano, eles fizeram pesquisa na literatura nacional e internacional, políticas, planos e iniciativas existentes no Brasil e exterior, com dados epidemiológicos do Brasil e Distrito Federal,
as análises dos serviços públicos de saúde existentes e as recomendações da OMS e do Ministério da Saúde. E daí agora eu trago esse artigo que o título dele é Acolhimento nos Serviços de Urgência. Esse artigo é de 2013, ele foi publicado em 2013, mas os dados, se não me engano, foram coletados em 2011. Esse artigo é da cidade do Dani, né, que foi realizado em ambulatórios de referência de serviço de urgência de Barbacena, e foi entrevistado 28 mulheres com históricos de tentativa de suicídio. Então, o que mais ou menos que eu fiz um recorte desse artigo, que é necessário instituir políticas públicas mais eficazes para aumentar o engajamento desse indivíduo ao tratamento e a melhoria para dar continuidade aos cuidados, porque não adianta dar início a um tratamento e simplesmente largar a pessoa ao léu, né? E daí, desse estudo, ele emergiu três categorias. E cada categoria eu peguei alguns trechos, eu não peguei tudo, porque era muita coisa, alguns trechos de pacientes dessas mulheres que tentaram o suicídio e como é que elas foram acolhidas nesses ambulatórios. Então, em relação a essas três categorias, ele teve três palavras, né? Três categorias seria a discriminação, e daí a fala de uma delas traz assim: falaram assim: não é possível tanta coisa para a gente fazer e socorrer, e fulano tentando morrer. E tem que fazer lavagem, que frescurada. Aí é que dá vontade de matar mesmo. As pessoas acham que é sem vergonhice. Eles não veem o que se passa na nossa mente. Então eu achei bem pesado, assim, e me impactou bastante esse artigo por causa da fala dessas pessoas, do que elas passaram, né? Que, na verdade, o acolhimento que a gente tanto fala, elas não tiveram. Tanto da parte da enfermagem, quanto da parte dos médicos, quanto da parte até da recepcionista desses locais. A outra fala assim: mas aqui não tem nada para ajudar os deprimidos, aqueles que tentam. Lá no postinho também é assim. Parece que a receita já está pronta. O médico não quer escutar a gente. Então, essa categoria é a categoria da discriminação. Surgiu a categoria da negação do ato, né? Que quando uma delas fala, eu não falo, já falei a ela, que é a médica, né? Falou que é isso, você é nova e bonita, então você não comenta normalmente. Eles falaram que eu não tinha nada, minha família também já fala assim. E da outra ela falou, a reação das pessoas, dos médicos, quando eu tomava remédio e ia para o hospital, sempre que eu chegava, as enfermeiras e o médico falavam, tem juízo não, vaso ruim não quebra, entra na frente de um trem, remédio não mata, não, remédio melhora. E a última categoria que é os encaminhamentos, como é que são feitos, se faziam esses encaminhamentos, né? Que é a tal da continuidade do tratamento, que eu quando falei ali no slide anterior. Então, do encaminhamento, acho que ninguém me encaminhou para tratamento, não. Não que eu saiba, acho que eles viram tanta gente no quarto todo dia que nem se preocuparam com isso. Uns perguntam, outros dão conselhos, chamam a família, nem aconselhamento, nunca fizeram encaminhamento. Só um centro de tratamento intensivo que chamou minha irmã e disse que era uma doença e que tinha que te tratar. Então, a análise dos dados indica que a necessidade de melhora, novamente, que eu já falei lá atrás, a formação dos profissionais da saúde. E também, assim, esses profissionais, o que eles estão tendo qual é a grade curricular? Eles têm alguma na grade curricular dos cursos, tem algum assunto sobre suicídio, como fazer esse encaminhamento, como tratar essas pessoas? Então, não lembro se foi nesse ou outros que eu li que falava sobre isso também.
Então, o próximo pode passar, Ari. Esse foi uma revisão que o título era Comportamento Suicida e Atenção Primária à Saúde. Então, a relação, qual é o papel da atenção primária, né? Então, é uma revisão de 2000, foi coletado os dados em artigos de 2012 a 2017. Esse artigo também foi publicado em 2018. E usando as palavras suicídio, tentativa de suicídio, ideação suicida e atenção primária à saúde. E as palavras, o que eu tirei, assim, recortei desse artigo foi necessidade de ampliar estudos sobre a temática em suas diversas vertentes, com destaque para a atenção primária à saúde, porque é a porta de entrada, né, da pessoa, a atenção primária é o que o mais tem contato, né, mas estão mais dentro das famílias também, por causa da estratégia de saúde da família. Então, pela atenção primária estar inserida na comunidade, então ocupa a posição privilegiada, né, e oferecer programas de treinamento e educação permanente aos profissionais da atenção primária à saúde para capacitação, identificação e o tratamento dessas pessoas vulneráveis. Esse outro é uma reflexão, achei muito legal esse artigo. Ele é pela política, o título dele é Pela Política Pública de Atenção ao Comportamento Suicida. É um artigo de reflexão. Então, ele traz refletir sobre a necessidade de implantação efetiva de um programa de vigilância ao comportamento suicida e sobre os fatores causais e intervenientes do suicídio, além da formação e qualificação desses profissionais. Então, ele traz ali precisar rever o nosso estilo de vida, investir na vida afetiva, pois nossos valores influenciam primordialmente na nossa saúde mental. Ele traz ali que a enfermagem se valoriza a forma pela técnica, não priorizando a análise crítica, reflexiva, a cidadania, a mudança de paradigma social, um comprometimento com o SUS, a humanização e a integridade da assistência. Os cursos da área da saúde em geral não contemplam em seus currículos aquilo que eu estava falando, conteúdos a respeito do comportamento suicida. E temas como eutanásia, suicídio assistido, suicídio e sexualidade precisam ser trazidos à luz com discussões científicas embasadas em conhecimentos das áreas da sociologia, filosofia, não só da saúde, né? Antropologia, psicologia, tanatologia, sexologia e não apenas no viés da medicina. E dentro desse artigo, dessa reflexão, tem um trecho ele é sociólogo, antropólogo, Emily Durkheim. Eu achei lindo, assim, ele traz, assim, a fala dele o suicídio é reflexo de uma determinada sociedade, o quanto há de agressividade destrutiva em seu tecido e o quanto falta de solidariedade e vínculo afetivo entre os indivíduos. Então, eu achei muito lindo esse trecho desse sociólogo, antropólogo. E daí eu trago aqui o último artigo que eu trago como promoção de qualidade de vida, né? Que eu achei fantástico esse artigo. É um artigo que é um programa que é desenvolvido do lado da minha cidade, não é minha cidade natal, mas é a cidade natal da minha família, que é Candelária. Não lembro quantos quilômetros fica, mas praticamente a gente é vizinho de Candelária. E eu nunca tive conhecimento, perguntei para meu irmão, que é fisioterapeuta em Santa Maria, que faz alguns atendimentos em Restinga, que é outra cidade ali perto também, e ele também nunca ouviu falar, e eu achei fantástico esse programa deles. É um programa que foi desenvolvido em 2009, esse município tem 30 mil habitantes, o nome da cidade eu já disse, é Candelária, no Rio Grande do Sul, e é um programa de promoção à vida e prevenção ao suicídio. E o nome desse programa é Vida Sim. Daí ali eu trouxe como primeira ação desse programa, né?
quando eles pensaram no programa, desmistificar o tema da morte por suicídio, abrindo a possibilidade de falar sobre o assunto. E o local onde era feito era no hospital, na Estratégia de Saúde à Família. Ali foi realizada a capacitação de médicos e outros profissionais para a identificação de pessoas em risco. E o CAPS lá de Candelária fazem parte 11 profissionais. Então, era não lembro todos, mas eu lembro que tinha 2 psicólogos, dois psiquiatras, assistente social, um grande número de bastante profissionais. E então os usuários eram encaminhados por tentativa de suicídios, eram acolhidos e, dependendo da avaliação, eles eram atendidos no mesmo dia. Pode passar, Ari. Ali tem eu trouxe 2 relatos da monitora do CAPS e da psicóloga. Ela traz: o acolhimento é rápido e flexível. Na dúvida, o profissional chama um colega ou consulta alguém do hospital. E a psicóloga diz: todas as tentativas de suicídio são enviadas para o CAPS e atendidas como urgência. Ali eles acolhiam, acolher e vincular a linha do cuidado. Como é que era feito, né? A construção da linha do cuidado do programa. Então, tinha gente da equipe equipe da saúde da família, tinha trabalhadores da UBS, tinha trabalhadores do CAPS. O hospital era o local onde dava o primeiro encaminhamento. Tinha profissionais da rede de serviço de saúde, tinha técnicos da Emater, porque lá tem muita gente, não tinha, né? Tem muita gente que vive em área rural. Então, tinha até técnicos da Emater, tinha socorristas do SAMU, bombeiros e policiais. E a segunda ação deles era a capacitação de todos esses profissionais. Todas as pessoas poderiam estar em contato com essas pessoas que chegavam lá com risco de suicídio ou tentativa. Pode passar, Ari. Depois dessa acolher e vincular encaixar essa capacitação de todos esses profissionais, é a integralidade, né? E a gestão do trabalho. Muito legal, assim, ó, eles trabalhavam no coletivo. E cada vez mais eu vejo que o coletivo é fantástico. Quando tu trabalha em conjunto, quando tu tem uma equipe, as coisas funcionam e essa troca de um com um profissional com o outro é incrível. Daí ele traz ali a integralidade e a gestão do trabalho, né? O programa amplia o debate para não reduzir o suicídio a uma questão somente individual e pensá-lo também enquanto problema social que necessita soluções coletivas e comunitárias. E ali o processo da avaliação do programa, né? A equipe então realizava avaliação contínua, utilizando elementos para a produção, a discussão de caso, reuniões de trabalho e até em conversas informais. E outros indicativos de avaliação da equipe era feita a satisfação, como é que estava sendo a satisfação pelos usuários, resolubilidade da atenção e o monitoramento da retirada dos medicamentos na farmácia, né? Quanto que esses usuários estão retirando o remédio, que quantidade, se diminuía a quantidade. Então, tudo isso era monitorado. E daí, eu finalizo aqui, mas eu trouxe um relato de uma amiga minha. Eu não quis fazer um slide para isso, eu perguntei para ela se poderia relatar. O marido dela, ele é bipolar, teve 3 tentativas de suicídio. Ela mora em Londres. E eu perguntei como é que é, porque eu lembro que eu comecei a me dar com ela depois desse acontecido, só que a gente nunca tocou no assunto. Ela comentou comigo, só que eu nunca aprofundei o assunto. E eu quis saber, dessa vez, ontem, estudando e pesquisando, eu lembrei. E daí eu mandei uma mensagem para ela perguntando como é que era o atendimento lá, como é que foi, né? Como é que foi o atendimento lá. Então ela me relatou que depois que ele
tentou suicídio. Ele foi num local, só que ela não chegou a me falar o nome do local. Que esse local, ele entrou em contato com o hospital lá, que é o Guy's Hospital, que eles têm, é o hospital do SUS lá, que é o NHS, né? Que o SUS lá é o NHS. Então, lá eles dizem que eles têm muita programação, eles falam muito sobre esse assunto, eles têm muito suporte. E quando ele contactou esse programa com o hospital, e ela falou que na primeira semana ia uma pessoa todos os dias na casa deles, fazer visitas, 2 pessoas. Na segunda semana iam a cada 2 dias. Na terceira semana ia a cada 3 dias. E na quarta semana ele ia no local. Mas ela me falou que ela sempre estava atenta aos sinais, que ela sempre estava atenta a ele. E dando suporte, porque ela falou assim, porque às vezes as pessoas são preconceituosas, mas eu dei todo o suporte que ele precisava. E dela ela me falou de 2 ONGs que tem lá, mas ela falou que tem mais coisas, que é a Maytree, que chama de Maytree, que é uma casa que qualquer pessoa pode ir, que eles acolhem essa pessoa e que eles dão assistência. A pessoa tem direito a 4 semanas, né? Não lembro direito, para ficar na casa e tendo todo esse suporte. E tem também, ela me falou Os Samaritanos, que é outra ONG que é para o suicídio. Então, trouxe esse relato porque achei que seria importante. E daí, ali, com uma pergunta, né, deixar abrir para o grupo aí, qual é o papel da naturologia para vocês frente ao suicídio. Muito obrigada. Obrigado, Carol. Obrigado, Caetano, Amanda, todo o grupo, né, pela dedicação e empenho. Será que agora a gente abre ou será que a gente responde as perguntas que ficaram? O que vocês acham? Que eles fizeram até uma pergunta para mim agora, o Arthur. Acho que eu posso até começar respondendo a do Arthur. Então, Arthur, essa questão do antidepressivo e suicídio, ela é controversa, né? Tem gente que diz que como se o antidepressivo desse a força que a pessoa não tinha para cometer o ato, né? Então foi feito revisão sistemática, meta-análise sobre isso. E eu acho aquilo que a gente falou, né, de trabalhar em rede, né, trabalhar conectado com os outros profissionais, é muito importante. Não só o naturólogo, mas acredito que o psiquiatra é fundamental nesses casos mais graves. E a ideia do contrato, que a Silvia perguntou também, é todos os profissionais de saúde firmarem um contrato, né? Então, assim, eu vou te ver amanhã. Eu sei que tá difícil. A gente não vai responder que nem naquele artigo que a Caroline falou, né? Você não vai falar o contrário da pessoa. Você é tão bonita, a vida é tão bela, por que você quer se matar? Não. A gente vai ser... Aquilo é muito a cara da naturologia, gente. Até o psiquiatra, aquele psiquiatra que eu falei para vocês que eu sigo no Instagram, ele fala assim, eu te entendo. A vida é difícil mesmo, né? E aí a gente estabelece um contrato com a pessoa e fala assim, eu quero te ver amanhã, né? Em alguns casos mais graves, a gente passa até o celular nosso. Você pode me ligar a qualquer hora, né? Então a gente pode até fazer esse acordo e falar e pedir para a pessoa um acordo. Você não está na sua, como é que nós vamos dizer? Você está passando por um sofrimento psíquico agora e eu estou aqui para te ajudar. Vamos fazer um acordo? Esperar que o nosso tratamento funcione? Me dê 15 dias, me dê um mês. É isso que é o contrato, né? Então, se eu estou fazendo acupuntura floral, se ele foi no psiquiatra, começou a tomar remédio, é nesse sentido o acordo, tá? Então, assim, deixe-nos te ajudar, como se fosse nesse sentido, né? Deixa o remédio, o medicamento, nós tentarmos fazer alguma coisa. Porque, como a gente já discutiu, a maioria dos suicídios
as pessoas estão com algum sofrimento, né? E muitas delas, como a Ana falou, é momentâneo, dura minutos, dura horas, dura dias, né? E às vezes é algo que aconteceu que a pessoa quer cometer aquilo, como deu o exemplo de interagente que estava endividado, que teve notícia de doença grave, né? Então a gente precisa entender que isso pode ser, isso tem uma causa de algum sofrimento, né? Principalmente depressão, transtorno de personalidade, esquizofrenia, bipolar. Uma porcentagem muito pequena são de pessoas que não têm nada, né? Elas realmente querem cometer e estão decididas e vai para outro campo que alguns autores tentaram explicar isso, né? E falar um pouco sobre isso. Existe até uma certa diferença de como escolas veem essa questão do suicídio. A gente está aqui mais comentando, né? Os meninos acharam essas diferenças, aquilo que tem mais relação com a naturologia, com os nossos princípios, né? Acredito eu. Eu acho que eu passo para vocês responderem as outras. Acho que tinha outras perguntas, e aí a gente abre para a roda. O que vocês acham? Vocês querem comentar alguma coisa? Deixa eu ver o chat. Foi tudo respondido, acho. É só... Foi todas respondidas? Aham. Tá. É legal o curso que a Isa falou, né? Tem várias coisas aparecendo sobre suicídio, como a nossa iniciativa, né? E é importante a gente debater, né? É muito, como a gente falou lá no primeiro dia, as pessoas precisam conhecer. Como a gente conhece quais são os sinais do infarto, a gente precisa conhecer quais são os sinais que a saúde mental da pessoa não está muito boa, né? A gente sabe, assim, de algumas coisas, mas do suicídio, às vezes, não. Então, acho que é por isso que é importante debater, discutir, né? Conversar sobre. Acho que agora a gente pode fazer a grande roda, né? Cada um falar qual que acha que é o papel do naturólogo, o que acrescentou, qual foi as reflexões que teve, o que pensou sobre o manejo e o encaminhamento ali na hora do risco. Vamos conversar, gente. Isso, abrimos para vocês, gente, para vocês comentarem, acrescentarem, né, trazer outros elementos para o debate. Bom, se ninguém fala, vou falar. Quando ouvindo vocês falarem, me veio algo assim muito, muito em mente, né? Qual que é o limite da nossa atuação no que tange a esses cuidados de, por exemplo, você pode me ligar a qualquer hora, por exemplo, uma fala como essa, né? Eu sei que é uma questão de emergência, mas até que ponto isso daí pode ser feito e aonde é o limite disso tudo? Porque eu fiquei pensando sobre isso, né? Porque eu sei que em hospitais, quando a pessoa chega lá e ela não tem nenhuma rede de apoio, ela não tem um parente, ela não tem um amigo, não tem ninguém para chamar, tem que ficar um profissional de saúde em cima, né? Em cima, que eu digo, ali do lado, né? Não pode deixar a pessoa sozinha de momento algum, né? Tem que estar sempre acompanhado. E aí eu pergunto, né, se isso também cabe a nós, né? E em que nível isso cabe a nós? Que é uma pergunta assim, porque nunca isso foi falado, né? Então, é uma dúvida mesmo. É isso. A questão de passar o telefone, Silvia, é em casos muito urgentes, né? Como você falou, quando a pessoa não tem muito apoio, se ela está com muito grave, a gente não pode deixar
se ela está nos últimos níveis lá, na urgência, emergência e no alto risco, a gente não deve deixá-la nem sozinha, né? Então, fazer um encaminhamento, chamar um familiar, amigo, né? E, em alguns casos, encaminhar para a internação, né? Então, essa questão do telefone, eu já escutei alguns psiquiatras falando, eles deixam... que nem quando a gente faz pesquisa, né? A gente nos deixa disponível para a pessoa, para qualquer eventualidade, né? Então, assim, por exemplo, os meus interagentes têm meu telefone, mas eu acabo respondendo a hora que posso. Mas essas pessoas que estão em alto risco, a gente pode falar assim, você pode me ligar a qualquer momento. A gente tinha isso muito antigamente, quando não tinha WhatsApp, os pacientes tinham telefone até telefone do médico, do profissional, da casa da pessoa, né? Isso acontece muito, não só na psiquiatria, na pediatria, né? Ligava de madrugada e quero falar sobre isso, né? Tô com ele, sentindo isso, né? Então, nesse sentido do encaminhamento, se eu sei que às vezes quando vai para internação, às vezes tem vaga em hospital geral, não só hospital. Acho que foi uma das coisas que o Mandetta, quando entrou contra o ministro, ele defendeu essas vagas em hospital geral para pacientes de saúde mental, não sei se vocês viram isso, né? Defendeu isso de uma forma mais incisiva, né? Justamente por causa desses casos mais graves, né? De internação, que para psiquiatria é caso de internação, né? Mas o nosso código de ética, até onde eu sei, não restringe essa questão do telefone, né? Acho que é nesse sentido também, né? Cabe a gente falar. Já vi também alguns relatos de casos de psicólogos, por exemplo, que a pessoa não tinha familiares ou ninguém ou às vezes até tinha, mas não confiava, que na hora enfim, que estava em surto e ia lá fazer alguma coisa, o próprio psicólogo pegou, sei lá, o carro dele, foi na casa da pessoa e levou a pessoa para o hospital ou chama o SAMU, enfim, né, nessa questão de quando disponibiliza o emergência, né, tipo, no sentido de você pode me ligar, enfim, né, que entende que a pessoa está nesse momento mais delicado, assim. Então, acaba sendo a ponte, né, a única ponte que a pessoa tem, e se ela liga para você, por exemplo, a gente que é natural, porque geralmente o natural ele não vai estar sozinho na equipe de saúde da pessoa, né, geralmente vai ter outros. Se liga para você, foi você que ele confiou, né, então deu esse voto silencioso, né, de confiança em você, então acaba sendo de responsabilidade até ética profissional, né, de fazer esse manejo. E me veio Obrigado, também, Arthur. não sei se eu pensei assim com a Silvia falando e com o prof complementando também, vem como se fosse um contrato, né, que as meninas falaram na apresentação também, né, da questão do tipo, numa das tentativas, né, antes de ligar, né, eu tô pensando, né, e ter esse contrato também com o profissional. Eu sei, me veio isso, assim, o contrato, lembra muito isso. Ariane, eu não consegui te escutar. Eu acho que a sua conexão deve estar ruim. Se você puder desligar a câmera, acho que fica mais nítida a voz. Eu não consegui te ouvir. Tá melhor agora? Bem melhor. Tá. Vou repetir. Me veio muito na fala de vocês, assim, e do prof, na sua também, Silvia, a questão do contrato que as meninas falaram na apresentação, né? De não, a questão do telefone do paciente, né? Entre a gente ter o telefone do profissional, de ter esse momento, né? De tipo, da tentativa de ter essa opção do contrato, né? Como se fosse de ligar para esse profissional,
né? Viver muito contrato que a Ana comentou e tal. Acho que era isso. Melhorou, mas para mim cortou um pouquinho ainda no final. Mas acho que deu para entender. Não deu, Silvio? Eu também, mas deu para entender bem melhor do que da primeira vez, com certeza. Obrigada. Oi, tudo bem? Tá dando para me ouvir? Tá sim, Isa. Pode falar. Ok. Então, ao meu ver, eu acho que a naturologia tem, além desse papel de prevenção e de encaminhamento, eu acredito que a naturologia também possa se inserir mais nesse ambiente hospitalar também, de poder dar um suporte, às vezes com floral, com reiki, ou só mesmo com uma escuta, e também na manutenção da saúde mental da pessoa, junto com toda uma equipe. E aí eu queria ler uma frase de um psiquiatra chamado Taki Kordas, e ele trabalha no Ambulim, que é um centro de referências de tratamento dos transtornos alimentares, e a anorexia nervosa é um dos transtornos mentais que mais mata, seja em decorrência fisiológica, como o baixo peso, como também a questão do suicídio, principalmente. E ele fala que suicídio é uma solução definitiva para um problema provisório. Nossa, Isa, muito legal sua contribuição. Obrigado. E é bem aquilo que eu falei da ambivalência, né? Maravilha, Isa e Ana. Para mim cortou um pouquinho, tá normal? Tá normal? Acho que é a tua aí, Dani. Minha? O que mais vocês gostariam de comentar, de perguntar? Acho que também a gente está quase chegando na hora do nosso fim. A gente também quer ouvir um pouco de vocês, talvez uma breve avaliação dos nossos 2 encontros, né? A gente pensou numa atividade pós os 2 encontros também com vocês no grupo, mas acho que é bom também a gente dar voz para vocês comentarem um pouco, se quiserem. Sentiram falta de alguma coisa, né? Como vocês pediram a cartilha. Eu posso falar rapidinho, Dani? Aproveitar esse Olá, momento. companheira, quanto tempo? Pois é, tô morrendo de saudade de vocês. Antes de mais nada, eu queria muito parabenizar o grupo de vocês, os alunos, o Dani pela ideia. Eu, infelizmente, não pude participar do primeiro encontro, mas eu assisti a gravação de vocês, fiquei encantada com a quantidade de informações que vocês conseguiram trazer de uma forma muito clara e com muita propriedade também, né? A Amanda comentou assim, nós somos alunos, a gente não tem expertise no assunto, mas a forma como vocês falaram foi incrível, né? Eu aprendi muito com vocês num espaço de tempo muito curto, então eu queria parabenizar muito a organização e a iniciativa de vocês de fazer essa roda de conversa, que é mais do que essencial, né? Já estava mais do que na hora de alguém falar assim, não, vamos falar sobre esse assunto, vamos abrir a roda de conversa, né?
Então, vocês foram incríveis, eu queria agradecer muito vocês logo de cara. E trazendo, assim, uma contribuição, né? Vocês trouxeram bastante o autor Émile Durkheim, e ele tem um livro, eu não sei se vocês conhecem, não sei se vai aparecer, é esse livro aqui, que foi o primeiro estudo, eu acho, assim, em grande escala, falando sobre o suicídio. E ele traz muita coisa interessante, mas a nível de sociedade, ele não fala do sujeito, né? As meninas até comentaram um pouquinho isso. Eu acho que é um livro que vale a pena ler quem gosta dessa temática, né? E uma coisa que Posso mandar sim, pode deixar. Eu vi que tem comentário aqui no site. Uma coisa que o pessoal perguntou muito, né? Qual é o papel da naturologia? E uma coisa que vocês colocaram muito bem foi que a pessoa que está no limiar para cometer o suicídio, ela não vê mais sentido em estar vivendo, ela não vê valor na vida dela, ela não tem um refresco, ela não tem uma visão de que a vida pode ser mais do que aquilo que ela está vivendo, do que aquele sofrimento que ela está vivendo, né? E eu, enquanto naturóloga, eu acho que essa é a medicina da naturologia, é essa. É da gente poder olhar o sofrimento simbólico das coisas, né? O quanto a vida tem sentido para alguém, ou o que ela entende que a vida dela vale, ou o que tem, onde está o prazer, né? É encontrar onde está o prazer. E eu acho que isso a naturologia faz como ninguém. E acho que essa que é a nossa maior contribuição. Claro, como a Silvia falou, existem os limites. Não dá para dizer que a gente faz tudo sozinho, né? A gente não faz. Aliás, profissão nenhuma faz. E eu acho que esse é a maior contribuição que a naturologia pode fazer por essas pessoas, né? E que a gente também pode aprender muito com eles também. Então é isso. Queria agradecer muito, dizer que estou morrendo de saudade. E por mais que eu tenha ficado pouquinho, estou morrendo de orgulho dos meus alunos maravilhosos. Fiquei muito feliz de ver vocês. Um beijo. Obrigado, Luísa. Eu queria também, como a Isa, agradecer. Eu achei que foi uma iniciativa muito maravilhosa de vocês. Acho que foi importante parar para olhar para esse assunto tão importante e que acontece tanto hoje em dia e que deveria ser menos silenciado, menos tabu, né? Mais falado com amor, mais falado com acolhimento. Então, eu queria agradecer a todos vocês. E fica aquele gostinho de quero mais, só. Fazer mais discussões, acho que a gente podia, de repente, pensar em algo, e aí vai para o Daniel, que também é da SBNAT, né? Que a gente pensar em colocar esse tema em alguma coisa que a gente for fazer, ou algum congresso, ou algum seminário, ou alguma coisa nesse sentido, simpósio, sei lá. Eu acho que é um assunto bem importante, bem importante. E estimular também a pesquisa, né, dos nossos alunos nesse sentido, que eu acho que pode ser muito, 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 muito importante, porque é um terreno que tem muita coisa para a gente explorar, de cuidados, e que está aí, né, acontecendo. Basta a gente pôr a nossa mão, que eu tenho certeza que a naturologia pode contribuir muito, muito. Só pelo fato da gente ter a escuta acolhedora já é um diferencial bem grande, né? Pelo menos os relatos que trouxeram o artigo que vocês expuseram, eu acho que a naturologia pode contribuir muito, muito mesmo. Agradeço, gente, imensamente a todos. Parabéns. Obrigado, Silvia. Bom ouvir fala de outros professores também, né? Assim, vocês veem como foi o desenvolvimento, né? Eu também estou muito orgulhoso do trabalho do grupo, né? E de extrema importância. É uma pena ter ainda poucas pessoas, porque acho que poderia... vários naturólogos com certeza devem ter convivido com o suicídio na prática clínica profissional ou na prática pessoal, né? Como familiar, amigo, e é um tema que realmente precisa ser muito debatido. Então, obrigado pelas palavras, Silvia e Isadora.
Mais alguém, pessoal? Oi, Não? Dani. Então acho. Oi, pode falar, companheiro. Eu queria agradecer a equipe aí, todo mundo que acompanhou a gente na segunda-feira passada e hoje. Foi muito gratificante, assim, a gente imergir um pouco nesse assunto do suicídio. Embora tenham poucas pessoas, Dani, já é uma sementinha que está sendo plantada, né? Da informação, do conhecimento, e que isso se repita nos próximos anos e que a gente fale cada vez mais sobre o suicídio para que ele deixe de ser um estigma, né, na nossa sociedade. Valeu aí, pessoal. Maravilha. Obrigado todo mundo, né? Mais alguém quer comentar alguma coisa? Não? Então, maravilha, pessoal. Eu agradeço primeiramente aos alunos que desde da ideia inicial e também toda a dedicação, eles se reuniram sábado, domingo, debruçaram, e eu fiquei bem na minha, que eu tenho o meu papel assim, né? Eles estão quase formando, eles já precisam desenvolver esse lado naturológico e também essas habilidades de comunicação, de preparação, de estudo. E eu acho que para eles que tiveram menos contato com a saúde mental, né, em vista de outras pessoas, saíram muito bem, né? Eles estão fazendo estágio de saúde mental nesse semestre também, não estão? Não estão? Sim, né? Então, acredito que foi de extrema importância para eles também. Com certeza, essa iniciativa vai mudar a carreira deles, né? E agradeço imensamente eles, então, por todo o empenho e dedicação, e também vocês que tiveram paciência, que quiseram nos acompanhar nesses 2 dias. Vou subir o vídeo para o YouTube e assim a gente ainda vai ter um contato com vocês pós-grupo ainda, tá? Pós os nossos encontros. Então, um beijo a todos e boa semana. E obrigado. Obrigada, de coração. gente. Até mais. Tchau! Tchau! A gente podia fazer uma foto. Vamos fazer uma foto, um print? Todo mundo liga a canta, todo mundo aí? Ai, gente, e a Pra gente maquiagem? fazer um print? A gente não posta. Quem quer dar o print? Quem dá o print? Vai, Amanda. Deixa eu arrumar o cabelo. Ô, Dani, libera a minha câmera que eu tô bloqueado. Ah, companheiro, eu te bloqueei porque você foi comer 1 hora, daí te Isso, bloqueei. Vamos lá, então. Todo mundo Vê se preparado? agora tá desbloqueado. Deu certo, Dani. Maravilha. Lucinha, Eduardo, Luara, se tiverem aí também se sentir à vontade. Valquíria, Tatiana. Vamos lá, vamos tirar. Todo mundo preparado para o seu perfume? Apostos? 1, 2, 3 e... Foi. Tiramos já. A Ariane faz Maravilha. depois, ela é chique. Então, obrigado, pessoal. Boa noite, boa semana para todos. Tchau, gente. Até mais. Boa Tchau. noite, gente. Até mais.